Olá, aluno, tudo bem? Sou o pastor Murilo Silva, você que está já nesse curso, tá? Vamos iniciar mais um vídeo, terceira videoaula aí da nossa segunda matéria, matéria de bibliologia, tá? Desde já peço que você pegue aí o seu material, tenha seu material em mãos, você que recebeu aí a sua apostila, tome ela nas suas mãos. Se você quiser pegar também a Bíblia, é muito bom, que estaremos citando muitos versículos. Tá? Eu já quero dizer que na apostila que nós temos, eu destaquei, tá, para esta aula algumas coisas mais específicas para que nós possamos estar estudando, porque esse vídeo vai ser um pouco longo, vai ter muitas coisas para nós estudarmos, tá? Então, vamos começar. Você que é aluno etário aí, ligado na Comier, você que é aluno etário aí também individual, vamos iniciar aí a nossa matéria de bibliologia, tá bom? Segunda matéria aí da nossa terceira videoaula. O que nós vamos aprender na nossa terceira videoaula para falarmos acerca da bibliologia? Nós vamos aprender no item 10 aí da sua página de número 5, nós vamos falar um pouquinho sobre o livro, a Bíblia. Vamos falar aí no item de número 10, que está escrito: a Bíblia, ela é única. Ou seja, a Bíblia, ela é unificada, é um livro mais vendido, é o livro mais traduzido, é o livro mais receitado, é o livro onde nós podemos ver que ele é o livro chamado de livro singular. Por que o livro singular? Ele é singular pelo fato dele ser único. Então, se a Bíblia é um conjunto de livros única, ela é chamada de singular, tá? Nós vemos que lá em Apocalipse, capítulo de número 10, versículo 8, do versículo 8 ao versículo 11, nós vemos que o apóstolo João, na revelação que Jesus tinha dado para ele, mostra-lhe um livro. E ele tomando esse livro, a Bíblia diz que ele agora come esse livro. Quando ele come, a Bíblia fala que esse livro na sua boca é doce, mas quando chega ao seu ventre é amargo. Então, essa alusão está dizendo que esse livro são as profecias, é a Bíblia de Deus. E essa Bíblia, no seu paladar, ou seja, quando se prega ela é doce, ela é gostosa de pregar, é gostosa de falar, gostosa de ensinar, de redaguir, é para exortar, para ensinar doutrina. Mas quando chega ao ventre, faz uma suposição de você guardar a palavra e cumprir também os mandamentos dela. Então isso, quando o apóstolo João está falando, ele está dizendo de ser amargo. Por quê? Porque é gostoso pregar a palavra, é gostoso falar da palavra, mas guardá-la para si como mandamento já é mais difícil. Então o apóstolo João, no livro do Apocalipse, capítulo 10, do versículo 8 ao versículo 10, ao versículo 11, ele está falando da amarguez que é guardar o mandamento. Quando Jesus ele diz: toma sua cruz, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e me siga, ele está falando da parte amarga, da parte da renúncia. Então, o apóstolo João, já aqui no livro de Apocalipse, no livro da Revelação, ele estava dizendo sobre a parte amarga que é cumprir os mandamentos, que por muitas vezes nos desagradam. Por quê? Porque nós somos seres humanos, somos errantes, nós deixamos de cumprir os mandamentos de Deus, nós deixamos de cumprir algumas coisas e com isso se torna amargo para a nossa vida. Por isso, a Bíblia, ela é gostosa de se pregar, uma palavra boa de se pregar, de se ensinar, de você redaguir, exortar, de você falar: a Bíblia está dizendo isso, mas quando se refere para nós, às vezes nos torna amargo. Mas mesmo assim, João não deixou de estar com amarguez no seu ventre, ou seja, mesmo sendo amargo alguns mandamentos para se cumprir, João guardou, mesmo sendo amargo, dentro de seu ventre, tá ok?
A Bíblia, a palavra biblios é uma palavra grega, tá? Vinda do grego, que quer dizer pequeno livro, conjuntos de pequeno livro ou pequena biblioteca. Mas a palavra Bíblia, ela vem do seu contexto, tá? Do seu contexto original e do seu contexto atualizado, veio da França. Então a palavra Bíblia, ela vem da França, tá? No seu contexto original, da sua etimologia, que é a raiz, tá bom? Dessa palavra, ela é uma palavra francesa, tá? Então ela veio do francês para chegar para nós com a palavra Bíblia, tá ok? Aí na era aí como diz aí, já na nossa página de número 6, antes da era do nome, que se deve à palavra casca, que era papiro, que era como era chamado ali no século 9 a.C., ou seja, no Antigo Testamento era chamado de papiro, lei dos profetas, a lei do Pentateuco, a Torá. E no Novo Testamento, ela é chamada de palavra de Deus, a palavra sagrada, ela é chamada de manuscrito e escritos também sagrados, tá? Como ler a Bíblia? Isso é apenas uma referência que nós vamos passar. Nós lemos primeiro o capítulo, segundo o versículo que vai iniciar. Para quem é um pregador, isso eu vou ensinar no curso de oratória. Para quem vai pregar ou ensinar, leia o versículo que começa e o versículo que termina. Nós vemos aqui um exemplo. Por exemplo, João, capítulo 3, versículo 16 e o versículo 17. Tá? Na sua verbalização, você vai falar João, depois você vai falar o seu capítulo, depois você vai falar o versículo que começa e o versículo que termina, e você vai ler, tornando esses versículos os versículos do texto que será pregado para quem for pregar ou ensinado para quem está ensinando a palavra de Deus. As divisões da Bíblia. As divisões da Bíblia foram divididas num ano aí, a Bíblia era dividida em 1250 aí, depois de Cristo, por Urgo Saint-Cher. Esse Urgo Saint-Cher, ele era um arcebispo, tá bom, francês, que ele divide aí os capítulos da Bíblia, no ano de 1250. E os versículos do Antigo Testamento em 1455 pelo Rabi Natan e do Novo Testamento em 1551 pelo pastor Robert Stevens. Por que houve a divisão de capítulos e versículos? Houve a divisão para que ela fique melhor didática, para aprender, fica melhor para você achar e localizar textos, fica melhor para você entender. Por exemplo, como nós citamos, João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Se não houvesse capítulo 3 e versículo 16, seria mais difícil de localizar esse texto. Então, toda essa divisão foi feita para quê? Para ficar melhor didática. Para quê? Para que nós possamos achar capítulos, para que nós possamos achar versículos e os textos referentes àquilo que nós queremos ler, aquilo que foi lido, foi dito, foi ensinado. Então, isso foram feitos em universidades para que os alunos que forem aprender a palavra de Deus saberem onde estão os textos, saberem onde estão os versículos, que eles possam achar para compreender melhor a palavra de Deus, tá? Nós vamos ver agora, nesses tópicos a seguir, eu destaquei alguns, tá, que são de mais suma importância. Vamos lá. O propósito de ler a Bíblia. Existe um propósito, tá? Você vai ver aqui está escrito, porque a Bíblia ela vai dar respostas, ela vai aprovar, ela vai dar fé e vai dar luz. Mas eu destaquei aqui para a gente falar acerca de aprovar. Você vai ver aí o propósito. Propósito. Qual é o propósito? O propósito é de ler a Bíblia. Então existe um propósito, uma razão.
Qual é a razão que eu destaquei para nós falarmos na nossa aula, na nossa terceira aula aqui? É aprovar. Aqui. Aprovar. Ou seja, a Bíblia ela vai aprovar quem? O obreiro. Você vai ver em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo de número 15. Está falando do quê? Do obreiro. Obreiro, a palavra obreiro, ela vem lá do Novo Testamento, do grego. Quer dizer, aquele que faz a obra. Então, aquele que faz a obra, ele trabalha. Por isso que há o texto dizendo que digno é o obreiro do seu salário, porque o obreiro ele trabalha na obra. Tá? Vamos ver duas referências. E se apresentar. O texto de 2 Timóteo, que é a carta que Paulo está escrevendo e enviando a 2 Timóteo, ele está dizendo que o obreiro, ele tem que apresentar-se a Deus como um obreiro aprovado, do que não tem do que se envergonhar e que maneja muito bem a palavra da verdade. O obreiro é aquele que faz a obra, trabalha na obra, certo? Então ele vai se apresentar a quem? A Deus. Quando o obreiro se apresenta, a Deus, ele está automaticamente rejeitando a apresentação para os homens. Então Paulo, quando envia essa epístola para Timóteo, ele está dizendo: olha, Timóteo, o obreiro ele não tem que se apresentar ao homem. O obreiro ele tem que se apresentar a Deus. Então, o que é o homem? Tem que se apresentar a Deus como um obreiro aprovado, do que não tem de se envergonhar e que maneja muito bem a palavra da verdade. Então, o propósito de você ler a Bíblia, o propósito da Bíblia é ensinar que o obreiro ele tem que se apresentar a Deus, não se apresentar ao homem. O obreiro, aquele que trabalha na obra, ele tem a necessidade de se apresentar a Deus, porque Deus o apresentará para quem for necessário ser apresentado. Então, o que acontece? Quando nós vemos os saduceus, os fariseus, que isso já foi falado na aula de doutrina, quando nós vemos ele, o que a obra deles são? Obras chamadas de obras externas. Que nós vimos isso lá no na nossa aula passada, na nossa matéria passada, que foi a matéria de doutrina. Então nós aprendemos que a doutrina dos saduceus e dos fariseus, elas são doutrinas externas, as suas obras são externas. Então, a obra do obreiro aprovado por Deus não é externo, não é mostrar para todo mundo que faz, não é mostrar para todo mundo que sabe, para todo mundo que é, não. A obra é mostrar em secreto para Deus, diferente dos saduceus, porque todo aquele que faz a obra já mostrando para o homem, já tem a recompensa do homem, mas aquele que é um obreiro, para ser aprovado por Deus, ele tem que rejeitar o quê? A apresentação aos homens e se apresentar a Deus, porque Deus o apresentará. Então aprenda isso, o obreiro que se apresenta aos homens já ganha seu galardão. Mas o obreiro que se apresenta a Deus, esse será apresentado por Deus. Então as suas obras, elas são internas, mas Deus há de expor e apresentar. Então Paulo está ensinando. Então qual que é o propósito, pastor? O propósito da palavra de Deus é ensinar que o obreiro tem que se apresentar a Deus, tem que se achegar a Deus, tem que fazer para Deus, e não obras externas como os saduceus e os fariseus faziam. Então, o propósito da palavra é diferente do propósito de doutrinas dos homens, tá? Vamos andar que nós temos muitas coisas para falar.
Segundo, nós vamos ver a importância. Por que é importância? A importância da Bíblia. Nós vemos ali o propósito. Agora nós vamos ver a importância da Bíblia. É importante. É importante o quê? Porque ela serve como alimento. Qual é o alimento, pastor? Mateus, capítulo 4, no versículo de número 4. A Bíblia diz, Jesus está falando que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus, nesse momento, está sendo provado, e ele diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jeremias, capítulo 15. Olha que legal aqui, Jeremias, capítulo de número 15, no seu versículo de número 16. Jeremias diz, eu encontrei a palavra e comi. Então aqui ele está dizendo que ele comeu a palavra. Que isso, pastor? Alimento está falando de sustento. Alimento está falando de saciar a fome. Saciar a fome. O que o sustento dá, pastor? Sustentabilidade, força. O que é saciar a fome? Saciar a fome é sentir satisfeito. Quando se fala da importância da Bíblia, está falando que ela é o quê? Um alimento necessário para o homem. Mateus capítulo 4, versículo 4. Jesus está numa situação onde Satanás mostra algumas pedras após o período dele estar 40 dias e 40 noites em jejum. Quando Satanás mostra aquela pedra, diz, ó, transforma essas pedras em pão e come para saciar a sua fome. E o que ele fala? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando ele fala a palavra, ele está dizendo que o alimento é a palavra. E se o alimento é a palavra, o alimento ele vai trazer para o nosso corpo as proteínas que nós necessitamos para ser sustentados, para andarmos, para corrermos, para falarmos, para manter nossos sentidos ativos. Então, trará o quê? Proteínas. Então, Jeremias, quando ele encontra a palavra, ele diz, eu encontrei a palavra e comi. Esse ato de comer, esse ato de falar que nem só de pão viverá, mas toda a palavra que sai de Deus, está falando que o nosso alimento espiritual é a palavra de Deus. Ela vai nos dar sustento. O sustento vai te dar sustentabilidade, vai te deixar em pé. Então a palavra de Deus, ela te sustenta em pé. Ela te dá o que? Força. A palavra de Deus, ela sacia a sua fome, ou seja, a palavra de Deus te satisfaz, te deixa satisfeito. Então são coisas necessárias para se aprender, para se entender. Isso aqui, irmãos, não é só literatura. Isso aqui é a revelação de Deus. Tá? Os nossos ensinos não são só literaturas, não são só letras, não. São essenciais das inspirações e revelações de Deus. Então, a maioria dos nossos ensinos são revelações de Deus mediante a palavra, tá bom? Então, a importância de ler a Bíblia. Qual a importância de ler? Qual a importância de ter a Bíblia? É que ela serve de alimento para a tua vida, tá? Vamos continuar. Pronto. O que mais? Maneiras de como ler a Bíblia. Olha aí.
as maneiras de como ler a Bíblia. Deuteronômio 17:19 vai dizer que a leitura tem que ser diária. Diária. Em Deuteronômio 17:19. A leitura tem que ser diária. Deuteronômio 17:19 fala que todos os dias teria que ter ela para aprender a guardá-la. Então, Deuteronômio 17:19 está dizendo que para você guardar, tem que ser diariamente lida, diariamente comer da palavra, diariamente. Então há necessidade do homem criar aí um hábito de ler a Bíblia todos os dias. Isso também nós vamos aprender no curso que estou desenvolvendo, o curso de oratória, que lá terá também aí como bônus 5 dicas para você guardar a Bíblia na cabeça. 5 dicas aí para você memorizar a Bíblia. Então você tem que criar uma necessidade diária, um hábito diário de você ler a Bíblia todos os dias. Tá? Lá eu vou ensinar algumas dicas, mas você tem que ler a Bíblia todos os dias, porque a necessidade de você aprender para guardar é grande. Há uma grande necessidade. Então, em Deuteronômio 17:19, nós vemos que Moisés escreveu lá que você tem que ler, ver todos os dias a Bíblia. Por quê? Para que você possa guardar, para que a palavra possa ser guardada no seu coração, ser guardada na sua mente, na tábua do seu coração, para que a palavra venha fazer efeito dentro aí do seu coração e da sua vida. Ok? Então, por isso, há a necessidade do que, pastor? De guardar a palavra e ver, entender a palavra, ler a palavra, interpretar a palavra, se possível, todos os dias. Que quanto mais você ler, mais você vai guardar a palavra de Deus. Tá bom? Mas vamos continuar, que temos muita coisa para a glória de Deus. A única coerência, o que é coerente, o que concorda aí nas palavras de Deus, tá? Vou ensinar algo para vocês. Quando se fala em datas na Bíblia, cronologicamente falando, nunca é possível identificar uma data exata. Então, sempre quando você for falar de datas, dentro do contexto bíblico, ou fora também do contexto bíblico, como nós vamos falar aqui, sempre você usa a palavra aproximadamente. Por quê? Porque nunca nós vamos saber uma data exata. Nunca há referência de datas exatas. Então, nós vamos dizer que a única coerência, o que é? Ela foi escrita no período de 1500 anos, aproximadamente. De 1500 a 1600 anos a Bíblia foi escrita. Por aproximadamente 40 autores. Por aproximadamente 40 gerações. Então, são números próximos. Tá? Por que nunca é exata? Porque não temos exatidão. Por mais que nós somos estudiosos, grandes arqueólogos que nós conhecemos, como Flávio Joséfo, grandes estudiosos da palavra, até nos dias de hoje, como Alderir Nelson Rocha, nós vemos que nunca há nunca há datas exatas. Tá? Então é sempre aproximadamente. E ela também foi escrita por várias pessoas que tiveram aí suas diferentes atividades. Nós vemos aí algumas referências. Moisés, ele era líder político, Pedro era pescador, Amós era boiadeiro, Josué, general, Neemias era copeiro, Daniel era o primeiro-ministro, Lucas era médico, Salomão era rei, Mateus coletor de impostos, Paulo era rabino, entre outros. Então cada um tinha sua função. Nós vemos aí que as escritas foram em diferentes condições, como Davi era em dias de guerra, e Salomão, dias de paz.
nós vemos que as escritas eram em diferentes lugares. Por exemplo, Moisés no deserto, Jeremias na masmorra, Daniel na colina, Paulo na prisão, Lucas numa viagem, João numa ilha, na ilha de Patmos, que foi a revelação do livro de Apocalipse, e outros e milhares de companhias de militares e assim por diante. Nós vemos que a escrita também era diferente em diferentes circunstâncias, uns na alegria, outros na dor, outros no choro, outros no pranto, outros no amor, tá? Em diferentes cidades, regiões e países e continentes, como na Ásia, na África, na Europa, e foi escrita em 3 idiomas: hebraico, aramaico e grego, tá? E a escrita se trata de centenas de temas controversos do momento, mas que um tema central ainda era Jesus, e o tema central ainda era Deus que redime o homem. Então, você vai entender que, mediante todos esses aspectos que nós citamos aqui na nossa apostila, na página 6 e página 7, você vai entender que como uma pessoa que está lá na Ásia, no continente asiático, vai escrever sobre um Deus, sobre um tema de alguém que está lá, de um Deus que vai fazer a mesma referência, e essa pessoa que está, por exemplo, lá na África, no continente africano, vai fazer a mesma referência desse Deus, porque ela é totalmente, comprovadamente inspirada por Deus. Então, por isso que Moisés escreve sobre a palavra de Deus, mas Moisés não conhecia Paulo, mas quando você lê as cartas de Paulo, você vê que está falando sobre o mesmo Deus. Você vê Pedro escrevendo sobre Deus, sobre a palavra do Senhor. Pedro não conheceu Josué, mas Josué também faz as mesmas referências. Então nós vemos que foi dias diferentes, anos diferentes, épocas diferentes, países diferentes. Cronologicamente o tempo era diferente, mas as palavras e o Deus era o mesmo. Então, como que pode influenciar aproximadamente 40 autores em 40 épocas diferentes de genealogias? Só pode ter sido a inspiração divina de Deus. Tá bom? Vamos continuar nossa aula. Nós temos aí também sobre única em circulação e tradução em 1.200 línguas, 739 idiomas, 240 línguas e dialetos que foram traduzidos em milhões de exemplares vendidos até os dias de hoje, vendidos ou doados até os dias de hoje. Nós vemos que ela é única em sobrevivência, ela é única nos ensinos verdadeiros e doutrinários para a vida do homem. Ela é a única influência sobre a literatura no modo literal, em dicionários, enciclopédias que vão ensinar acerca da palavra de Deus, tá? Tô só passando por cima porque esse não tem muita valia, tá bom? Preparo das escrituras antigas, das matérias, no que elas foram escritas antigamente, como o Antigo Testamento, os papiros, pergaminhos, o velino, que era o couro de filhotes de cabras, tá bom? E nas pedras, e assim por diante, os instrumentos que foram usados, cinzel, estilete de metal e pena, onde se molhava na tinta para escrever, principalmente nos papiros, tá? Que até o Novo Testamento nós vemos que era chamado também de rolos, que até Jesus, quando entra na sinagoga no dia de sábado, que ele é entregado o rolo do profeta Isaías, que ele leu no capítulo de número 61 aqui para nós, tá? Então era escrito em papiro, em penas, né? Molhada na tinta, tá bom? E as formas que eram feitas, como eu acabei de citar, em rolos, tá bom? Nós vamos ver a nomenclatura aí dos originais das escrituras no hebraico do Antigo Testamento. Essa nomenclatura, ela é escrita à mão, como diz lá em Êxodo capítulo 32 e versículo 18. O que é nomenclatura, pastor? É só o modo de dizer, tá? Dos originais. E também temos a nomenclatura em grego, tá?
no Novo Testamento. Ou seja, a nomenclatura ela é nada mais que o dito da palavra que nós estamos falando, do Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, a escritura era chamada de escritura ou algo escrito, tá, em hebraico, tá, que quer dizer mikateb. Então, essa palavra é escrito. E no Novo Testamento, a palavra é graf, que é escritura denotada de um livro em si como seu conteúdo que foi escrito aí no Novo Testamento. Isso é só razoavelmente falando, tá? Vamos agora para o nosso tópico aí de número 14, que diz a Bíblia Católica versus a Bíblia Evangélica. Aí é um ponto muito conotado que eu quero falar para vocês. Nós vamos falar muito sobre isso hoje. Nós vamos ver que a Bíblia que nós usamos é a Bíblia chamada Bíblia Protestante, porque ela não tem os livros chamados livros apócrifos. Então, o catolicismo, os católicos, a Igreja Católica, ela tem a nossa Bíblia Protestante como uma Bíblia Católica em falta de alguns livros, que são os livros chamados livros apócrifos, que são o livro de Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque 1 e 2, de Macabeus. Então essas escrituras aí que são apócrifos são que não tem comprovada a canonicidade, que nós vamos explicar mais para frente, que não tem a canonicidade, que é a inspiração divina por Deus. E também nós vemos que o capítulo de 10 a 16 de Esther também foi tirado, e o capítulo 3, versículo 13 e até 14 de Daniel. Por quê? Porque trazem falsas doutrinas. Tá? Nós vamos falar do porquê disso e de onde eles foram escritos. Tá? Nós vemos aí que a Igreja Católica ela não afirma o quê? A verdade quanto fala somente a Bíblia, que traz no pé de cada nota, de cada página explicar. Ou seja, a Bíblia Católica ela não traz, como nós temos aqui, um contexto escrito e explicado. Ou seja, eles dizem que a palavra de um bispo ela é igual ou até maior que a palavra de Deus. Então, ou seja, eles não têm a preocupação de fazer os seus ouvintes estudarem a palavra de Deus. Eles não têm a preocupação de ensinar a palavra de Deus para os seus ouvintes. Então, por isso que nas suas missas existem aqueles folhetos, porque esses folhetos é que vão ter uma valia igual à Bíblia. Você vai ler aquele folheto, guarda lá, isso que vem tem outro novamente, e assim por diante, tá? Então, eles dizem que a palavra do bispo e esses folhetos têm de igual valia ou até maior que a valia da própria palavra de Deus. E eles querem confrontar a Bíblia protestante dizendo que é da mesma forma. Mas como nós temos a Bíblia, nós sabemos que nos nossos rodapés da Bíblia, o que tem? Tem explicações de alguns versículos, conotações, alguns hífens aí de alguns versículos. Por quê? Porque nós necessitamos aprender, saber, porque a Bíblia não é só para pastor, ou só para padre, ou só para um líder religioso. A Bíblia é para todo mundo. Por isso que Jeremias fala, quando encontrei a palavra, eu comi, porque ele necessitava da palavra de Deus. Nós vemos todas as pessoas, em todo o contexto do Antigo e Novo Testamento, aprendendo e tendo em mãos a palavra de Deus para que possa ver, tá? Nós vemos aí que nessa briga, nessa conotação de briga, a Bíblia vai nos dizer que toda palavra ela é inspirada por Deus. Como nós vemos, ela é inspirada por Deus, pelo Espírito Santo, enviada para ensinar as pessoas e não ensinar placa de igreja. Então nós vemos em Lucas capítulo 24, versículo 45, 2 Timóteo 3,16 e João 15, 26, vai falar dos ensinamentos que necessitavam ter o povo. Então é necessário que o povo venha aprender a verdadeira raiz da palavra. Tá? Vamos ver a tradição. Perceba que eu quero falar um pouquinho sobre a tradição agora. O que é a tradição, pessoal? A tradição. Tradição é um conjunto de costumes
assim, ensinados que vêm de geração para geração. Então há dois tipos de tradição. A primeira tradição é a tradição do homem. E a segunda tradição é a tradição de Deus. Então, as tradições podem ser diferentes, tá? Paulo, ali em Colossenses capítulo 2, no versículo 8, vai dizer que nós não devemos se apegar às tradições e filosofias do mundo. Nós vemos em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 16, ali, que Paulo está falando que o que ele recebeu do Senhor Jesus é uma tradição de Deus, tá? Em Colossenses 2,8, ele está falando que a filosofia do mundo é a tradição do homem, tá? Então, o que nós vamos entender e ver um pouquinho aí? 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo 13, está dizendo que a tradição pode ferir o mandamento. Então, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13, está falando de tradição do quê? Do homem. Então a tradição do homem, ela pode quebrar o mandamento. Então tudo aquilo que quebra o mandamento de Deus na sua tradição, é tradição do homem. Tudo aquilo que quebra o seu contexto de agradar a Deus ou da lei do Senhor, tudo isso que quebra, tira a valia do mandamento é tradição do homem. Tá? Segundo Tessalonicenses 2,15 diz que a tradição não pode ser contradição à palavra. Por quê? Porque se a tradição contradizer a palavra de Deus, é tradição do homem ou costume do homem. Segundo Tessalonicenses capítulo 3, versículo 16, fala que viver no mandamento, isso é tradição de Deus. Olha lá, 2 Tessalonicenses 3,16. Aqui é mandamento de Deus. Então aquele que vive no mandamento de Deus, ele vive na tradição e no costume divino. Então, em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 6, perdão, no versículo de número 6, do 1 ao 6, está dizendo que você tem que viver no quê? No mandamento de Deus. Isso é tradição, é viver no mandamento de Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, versículo 2 e versículo 7, diz que a tradição de Deus a tradição de Deus nos dá o quê? Entendimento. Então, tudo aquilo que traz entendimento da parte de Deus para a tua vida é tradição, é costume. Então, há dois tipos de tradições ou dois tipos de costume. A tradição do homem, que quebra mandamentos de Deus para continuar, para manter sua tradição, para manter seu costume. Quebrar o mandamento de Deus para manter costume é mandamento do homem. Isso é contra a palavra. Mas cumprir o mandamento de Deus é costume de Deus. É a tradição de Deus. Então a tradição de um homem de Deus é cumprir os mandamentos do Senhor. Tá bom? Continuando, você vai ver enquanto a interpretação aí, no nosso tópico número 15, página 9, interpretação correta da Bíblia. Por que a interpretação correta? Porque há interpretações errôneas. Há interpretações que deixam a desejar, com alegorias, com ironias, tá? Então, a interpretação certa, ela faz o quê? Abre o nosso entendimento. A Igreja Católica, ela afirma o seguinte, ela afirma que somente ela, ou seja, os padres, os bispos e os papas, é só eles que podem interpretar, é só eles que podem ler, é só eles que podem ter a Bíblia. Isso é o que a Igreja Católica diz, os papas, os padres e os bispos. Mas
O próprio Jesus diz, confere aí comigo na sua apostila, lá em Lucas capítulo 24, versículo 45, o que ele diz? Que é Jesus quem abre o entendimento do homem. Segundo Timóteo 2,7, Paulo diz que o Senhor dará entendimento de tudo. Hebreus capítulo 8, versículo 10, Deus é quem coloca a sua lei nos nossos corações. João capítulo 5, versículo 20, Deus nos dará entendimento para conhecer a verdade. Tiago capítulo 1, versículo 5, Deus dará sabedoria a quem lhe pedir, ou seja, Deus não fez a Bíblia para líderes, Deus não fez a Bíblia para líderes que lideram igrejas, Deus não fez a Bíblia só para pastor, só para presbítero, só para o papa, só para padre, não. Deus fez a Bíblia para todo mundo, é Deus quem dá o entendimento. A Bíblia diz em João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade ela vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Ter a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus. Não tem como você apenas ir uma vez por semana num encontro, ir apenas uma vez por semana num culto, ir apenas uma vez por semana, ouviu a palavra, foi embora, não tem uma Bíblia para você ler, não tem nada para você estudar, porque é Deus que vai dar o seu entendimento. Quando Deus ele dá o entendimento, quando é Jesus que abre o seu coração, quando é Deus que dá o entendimento da palavra para o seu coração, ele está dizendo que você tem que ter, como diz em Deuteronômio, como nós falamos, você ter diariamente, você ler diariamente, você participar, comer desse pão que te dá sustentabilidade diariamente. Por quê? Porque há necessidade de o povo aprender a palavra. A Bíblia diz que o meu povo erra porque não conhece a palavra, não examina as escrituras. Deus não está falando que o meu povo erra porque o sacerdote não está ensinando certo, meu povo erra porque os levitas não estão ensinando certo, não. Ele diz, o meu povo erra, por quê? Porque eles não examinam as escrituras. Então, há necessidade de todos terem a Bíblia e aprender, todos conhecer. Então não é só para alguns líderes que serve a palavra de Deus, não. A Bíblia é para todos, para todo mundo que vai aprender sobre a palavra. Então há uma necessidade sim de você ter a Bíblia em suas mãos, há uma necessidade sim de você conhecer a palavra de Deus. Tá bom? Vamos agora para o nosso tópico de número 17, a Bíblia Sagrada. Nós vamos falar agora de algumas coisas específicas aí na Bíblia, tá? A Bíblia é formada por 66 livros, a mensagem é para o seu povo, tá? Deus inspira homens para fazer isso, nós já sabemos, já conhecemos. Página de número 10, o Antigo Testamento. Vamos falar um pouco do Antigo Testamento, tá? O Antigo Testamento ele é formado por 39 livros e ele é dividido em 3 partes: história, poesia e profecia. Os livros históricos são livros que contam histórias, né? Por exemplo, o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, escrito pelo profeta Moisés. São considerados livros históricos. Os livros poéticos são 5 livros poéticos. Dentre eles, alguns escritos por Davi e Salomão. Dentre os 5, o livro de Provérbios e Eclesiásticos e o livro de Salmos e o livro de Cânticos também são considerados livros poéticos. Então falaremos isso devidamente aí, com mais ênfase, um pouco mais adiante. Livros proféticos encontrados no Antigo Testamento são os livros que vão falar de profecias que já aconteceram, que estavam acontecendo e que irão acontecer. Então os livros proféticos provêm de profecias. Nós vemos que os livros proféticos eles foram escritos a cerca de 16 diferentes autores, entre eles Isaías, Jeremias, Daniel. Esses e também Ezequiel, eles são ditos como profetas, chamados de profetas maiores, tá? Eles escrevem as profecias ao longo aí de seus livros
E os profetas menores, que também são livros, são também os livros proféticos, que são Ageu, Zacarias, Malaquias, e dentre outros, também Sofonias e etc. Eles são também considerados, chamados de profetas menores, porque os seus livros têm menos capítulos e também pelos menos anos que eles profetizaram, e são ditos também como livros proféticos. O canão do Antigo Testamento. O que é canão? Vou repetir desde o início do primeiro vídeo, estamos falando de canão. Canão nada mais é que a palavra para inspiração. Canão do Antigo Testamento. Então, o canão do Antigo Testamento é o conjunto dos 39 livros. Esses 39 livros são totalmente inspirados por Deus. E temos mais 7, que são os livros de algumas porções, tá? Que é chamado dos livros apócrifos. Que o canão do Antigo Testamento, para os judeus, são apenas o Antigo Testamento sem o Novo Testamento. Tá? O Novo Testamento, o canão do Novo Testamento, contém 27 livros, escritos em cerca de 50 anos, aí, totalmente na sua inspiração principal por Deus, tá bom? E pode ser dividido aí em 3 partes, chamadas de Evangelho, Epístolas e Profecias. Os Evangelhos são os livros que são os 4 primeiros livros, chamados Mateus, Marcos, Lucas e João, que também são chamados de livros sinóticos. A palavra sinótico quer dizer semelhança. Então, o livro do Novo, os 4 primeiros livros do Novo Testamento vão falar do nascimento de Jesus, da vida de Jesus, do crescimento de Jesus, da morte de Jesus, da sua ascensão a subir ao trono. Então, da sua ressurreição. Então, o que vai acontecer nesses livros chamados de sinóticos? Tem a semelhança dos mesmos textos, por isso são chamados de livros sinóticos, tá bom? E também nós vamos ver que os livros históricos no Novo Testamento, ou as epístolas e profecias, as epístolas é considerado como um livro de Atos, dos primeiros anos primordiais aí da igreja primitiva, da obra dos discípulos aí, e também nós vemos que os evangelhos eles foram escritos aí nos anos 65 a 70, no final do século I. O que são as epístolas? As epístolas são as cartas que o apóstolo Paulo escreve e descreve aí e envia para as igrejas, tá? O que é um livro profético no Novo Testamento? O livro profético se está primordialmente no livro da Revelação, livro do Apocalipse. Ele é um livro muito profético, tá bom? Que vai falar das revelações de Deus. O canon no grego quer dizer cana, régua, ou seja, o canon é um padrão. É um padrão de quê, pastor? É um padrão aonde eles vão falar da palavra do Senhor como uma régua, ou seja, como um único caminho de dimensionalismo, de inspiração por Deus. Então, quando se fala em canon ou canonicidade, está falando que há algumas características que levam à canonicidade desses livros. Por exemplo, aqui na letra lá nós vamos ver que a idade do livro vai contar com a sua canonicidade, ou seja, com a sua inspiração. Só vai ter valia a sua canonicidade, só vai ter valia de como Bíblia, de como palavra, se a idade do livro bater, se a língua usada bater, se a concordância com os outros livros, porque o livro de Gênesis tem que concordar com os livros do Novo Testamento, ou seja, o livro do Antigo Testamento ele concorda com o livro do Antigo Testamento, concorda com o do Novo Testamento concorda com o livro do Antigo Testamento. Então há uma concordância de livros, tá? E a expressão que atestam a autoridade divina, ou seja, que atestam a sua originalidade da inspiração de Deus. Então, quando se fala em canon, está falando de uma total inspiração por Deus. Só é canonicidade se for
inspirado por Deus. Então, tudo que não é inspirado por Deus não é canonicidade, não é canon, não tem como incluir no canon chamado canon bíblico, na inspiração bíblica. Vamos falar do canon do Novo Testamento. Nós já vimos que o canon do Novo Testamento são 27 livros. Esses 27 livros que a igreja cristã conhece como livros genuínos, e o canon do Novo Testamento é igual para os evangélicos e para os católicos, ou seja, independente se é evangélico ou se é católico, se está com a Bíblia católica ou com a Bíblia evangélica, os livros do canon do Novo Testamento são 27, tá? Agora nós vamos entrar nos livros chamados livros apócrifos. Os livros apócrifos são os livros que foram retirados da Bíblia porque não comprovam a sua canonicidade. Vê aí, página 11 da sua apostila, aí no nosso item de número 18, apócrifos. Os livros que lá do Concílio de Trento de 1546 declarou inspirados. Tá? Então os católicos chamam esses livros de deuterocanônicos, ou seja, é um segundo canon, uma segunda inspiração. E os livros que eles chamam de protocanônicos são os livros que pertencem ao primeiro canon. Então, ou seja, os livros de Gênesis a Malaquias é chamado de protocanônicos. E os livros que é ali de Tobias, Judas, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1 e 2 de Macabeus, também os capítulos ali de Esther e de Daniel, são chamados de deuterocanônicos, tá? Que é um segundo livro, tá bom? Nós vemos aí que esses livros apócrifos, eles só foram aceitos pela Igreja Católica, tá? Que esses livros não têm uma total inspiração, porque eles trazem o quê? Heresias, tá? Eles trazem lendas. Isso nós vamos ver daqui a pouquinho. Os apócrifos do Antigo Testamento, eles possuem erros discrepantes, ou seja, grandes erros na sua discrepância na história, na geografia, e ensinam doutrinas falsas, divergindo das outras doutrinas de Deus. Ou seja, ensina doutrinas que não são doutrinas de Deus. Então, se não vem de Deus, não serve para o homem. Os livros apócrifos, eles contraíram os critérios da inspiração dos judeus palestinos, zelosos e preservadores nos ensinos. Ou seja, que não estiveram sujeitos às influências helenizantes, ou seja, dos helenos, dos judeus de Alexandria. A Igreja Católica Romana ela se refere ao canon do Velho Testamento, que ela inclui uma série de livros que os protestantes, como somos nós, chamamos de livros apócrifos, tá? Os católicos chamam de deuterocanônicos. Então eles incluíram esses livros no Antigo Testamento. Tá? Esses livros, deuterocanônicos ou apócrifos, como nós falamos, são incluídos no Antigo Testamento, tá? Não no Novo Testamento. Já vou explicar por que isso é incluído no Antigo Testamento. As diferenças entre três Bíblias. A Bíblia dos judeus, a Bíblia dos protestantes que nós usamos, dos evangélicos, e a Bíblia católica. A Bíblia dos judeus, ela só crê nos 39 livros do Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. Isso é a Bíblia dos judeus. Não creem no que os 27 livros do Novo Testamento, eles são de inspiração por Deus ou são Bíblia. Eles não creem nisso. E nós, protestantes evangélicos, cremos que os 39 livros do Antigo Testamento e mais os 27 livros são totalmente inspiração por Deus, por tudo o quanto já foram traduzidos, por toda a sua canonicidade comprovada, tá? E os católicos, eles creem no Antigo Testamento dos 39, nos 27 do Novo Testamento e também nesses 7 livros, chamados de livros apócrifos, tá bom? Chamados de livros apócrifos. Como os apócrifos foram aprovados? A Igreja Romana Católica, ela aprovou
num ato de protestar contra os protestantes, que somos nós. Depois das descobertas, que só a Igreja Católica pregava essas coisas um pouco errôneas, depois dessa descoberta, há mais de 500 anos atrás, o que aconteceu? Eles pegaram os livros apócrifos e implantaram para que pudesse ser uma Bíblia na mente deles mais completa, tá? Aí, só que como eles trazem doutrinas erradas, como por exemplo do purgatório, oração para os mortos, e a salvação que é pelas obras, ou seja, se você faz uma coisa boa, você é salvo. Se você tem uma oração da fé, você é salvo. Se você tem sabedoria, você é salvo. Isso não é verdade? Então, por causa disso, eles queriam fazer uma Bíblia que comprovasse, ou seja, uma Bíblia que incrementasse mais coisas, tá? Então, nós vemos que houve muitos debates. E houve uma época aqui de tantos debates desses livros, os livros apócrifos, da canonicidade da Bíblia, que houve uma guerra de corpo a corpo entre 40 arcebispos aí, e tinha 49 arcebispos presentes, e 40 estavam brigando corpo a corpo, estavam lutando. E com a autorização do Papa Clemente, o oitavo, foi que foram reformado a Bíblia Sagrada, e nessas reformadoras eles publicaram a Bíblia com os livros apócrifos, tá? E os reformadores, depois protestantes, publicaram mais tarde aí a Bíblia Sagrada e colocaram os apócrifos como um apêndice, apenas como mais não como total inspiração, mas apenas para uma liturgia de leitura, tá? Mas em 1629 as igrejas reformadas excluíram os apócrifos das suas edições porque traziam falsas doutrinas e não tem como você ler a palavra de Deus e Deus falando que ele é o único Deus, que só ele tem que ser adorado, e você virar a página num outro livro e falar que você pode adorar outros deuses, que a idolatria está dentro da igreja, então não tem como. Tá? Então por isso foi retirado. Agora, o porquê rejeitar os livros apócrifos? A rejeitação veio porque do livro de Gênesis ao livro de Malaquias é um período chamado de Antigo Testamento. Do livro de Malaquias, no seu capítulo de número 4, até o começo de Mateus, passaram-se 435 anos e Deus não falava mais com o seu povo, Deus não respondia mais com o seu povo. E esse tempo é chamado de tempo intertestamentário. Então esses livros apócrifos foram achados nesse tempo. As datas desses livros apócrifos foram nesse tempo. Então nesse tempo não teve... Deus não falou com mais ninguém, Deus não agiu com o seu povo, Deus não falou com o seu povo, Deus não levantou profeta, Deus não falou com a sua igreja, Deus não falou com mais ninguém. Então esses livros foram achados nessas épocas. E por isso que nesses 435 anos que foram achados esses livros, foi então uma desolação para esse achado. Foi quase que um absurdo, como também chamados escritos do Mar Morto, que foram achados nesse tempo. Então não tem como você ter uma comprovação certa que é Deus, se nesse tempo Deus não estava falando. Então se não era Deus quem estava falando, quem estava falando? Quem estava querendo introduzir a idolatria? Quem estava querendo introduzir as falsas profecias? Quem estava querendo introduzir então de fato a erronicidade dentro do povo de Deus? Então se não há uma data batendo, se não há uma história batendo com o Antigo Testamento, que é a inspiração, e com o Novo Testamento, que é a inspiração, então não é inspiração de Deus. Então não houve mais esse acréscimo do canon do Antigo Testamento por causa dessas histórias, tá? E a história do povo judeu é registrada em outros escritos, mas eles não foram considerados testamento. Então você vê que, por exemplo, o livro de Macabeus foi escrito 100 anos antes de Cristo. Então estava no período aí de 435 anos antes de Cristo. José, em 37 a 38 anos, fala disso, depois de Cristo. Então essa literatura chamada literatura rabítica,
Esses manuscritos do Mar Morto não foram considerados. Então, quando foi Esdras, Neemias, Esther, Ageu, Zacarias e Malaquias, acabou o tempo de Deus falar com o seu povo, e ali começa esse tempo chamado de intertestamentário, de testamentário, que é onde o povo não estava mais recebendo nada da parte de Deus. Então não tem como fazer com esses livros venham ser canônicos da palavra de Deus. Então é por isso, é porque eles foram achados e escritos e datados nesses 435 anos, tá ok? Agora, por que foi a inclusão dos livros apócrifos aqui para o povo ocidental, tá? Porque houve, quando Alexandre o Grande ele conquistou a Palestina, que ocasionou aquela dispersação dos judeus do Império Greco-Romano, nós vemos que pelo menos 300 anos antes de Cristo, a colônia de judeus na cidade de Alexandria do Egito era grande, era numerosa. Então, segundo o relato de Joséfo, que é o sumo sacerdote de Jerusalém, e Eleazar, ele enviou um pedido para Ptolomeu Filadelfo, uma embaixada de 72 tradutores de Alexandria, com o valioso manuscrito do Velho Testamento, na qual traduziam o Pentateuco. Então houve uma grande revolução na tradução da Bíblia Sagrada, tá? Então foi feito lá no Sinédrio judaico de Alexandria, tá? Uma grande reunião novamente, com 70 arautos, heralditos, que começaram a traduzir da forma mais literal, ao pé da letra, do grego e do hebraico, do Antigo e do Novo Testamento. E essa tradução, nós já falamos, eu vou retornar a falar, é a chamada de Septuaginta, ou a versão dos 70, que é a versão mais que chega mais perto dos originais, tá bom? Página 13. Os apócrifos contêm lendas. Nós vemos em Tobias, a lenda de Tobias. Os apócrifos contêm erros geográficos, não bate a geografia. Você vai, por exemplo, a suposição que o rei Senaqueribe era filho de Semal-Sezer, ali, né, em vez de Sergão II. Então, não há erros, os erros geográficos são demais, são grandes e não dá para discernir. Tá? Os livros apócrifos têm heresias, como Tobias, trazendo uma história de novela, tá? Que um anjo está fazendo um milagre. O livro de Judite fala de uma heroína, uma viúva formosa, que ela vai decapitar um inimigo que é general. Ela conta uma grande heresia, tá? Que o fim da história não justifica o meio. Então é uma confusão. Baruque apresenta aí um escrito que é um cronista do profeta Jeremias, ou seja, quem está escrevendo o livro de Jeremias é Baruque, e aqui nesse livro de Baruque, ele está falando que ele, nem seu livro, não tem nenhuma total inspiração por Deus, já é tirado fora. Livro de Eclesiástico, tá? Ele é semelhante ao livro de Provérbios, mas está falando que você tem que ter ódio dos samaritanos. E Deus fala que você não pode ter ódio. Você tem que, falando de heresias, que você é salvo pelas suas obras, na sua sabedoria. Como diz também a sabedoria de Salomão. Tá? Macabeus também descreve a história de 3 irmãos, da família de Macabeus, que é nesse período interbíblico aí, que relutam. Foi nesse período onde não houve inspiração de Deus. Então não tem como ser inspirado por Deus. Macabeus II não é nenhuma continuação de Macabeus I. Nós nem sabemos o porquê colocaram Macabeus II. São adições do livro de Daniel que trazem idolatrias. Tá? Então tudo esse conjunto que eu falei para vocês é que vão tirar a autenticidade do livro. Tá? Tipos de heresias. Ensinam magias e bruxarias e macumba, que é isso que fazem para expulsar o demônio nesses livros. Então a macumba não expulsa demônio, a bruxaria não expulsa demônio, não tem exorcismo.
De acordo com Mateus, capítulo 12, versículo 26, só se expulsava demônio como? Em nome de Jesus. Isso expulsa o demônio. Não é fazendo macumba, com mandinga, com bruxaria, não. Tá? Os apóstolos, eles ensinam que dar esmolas e as suas boas obras te levam, te limpam seus pecados, né? E salva a sua alma. Isso não é verdade, né? Porque você dando uma boa esmola não vai te livrar da morte eterna. Ou seja, se você não leva uma vida santa na presença de Deus e o ato de você dar uma esmola, isso limpa, te deixa santo, é errado. Tá? Eles também ensinam que o perdão dos pecados vem através das orações, ou seja, eles criam só nas orações. Se você orar, você vai ser perdoado. Quem te perdoa não é a sua oração, quem te perdoa é Deus. Então há um erro aí, porque quem vai te perdoar é Deus, então você vai orar a Deus, e não que a sua oração te levará ao perdão. A Bíblia é bem clara de dizer que aquele que abandona e deixa, alcança em Deus misericórdia. Então muitas vezes não é pela oração. Se você abandonou o pecado e deixou, automaticamente você é perdoado e em Deus você alcança a misericórdia. Ensina oração pelos mortos, as devidas missas pelos mortos que nós vemos aí. Isso tudo é idolatria errônea. Isso tudo é falsa doutrina. Ensina a existência de um lugar chamado purgatório, que quando a pessoa morre fica lá para um julgamento, fica lá para se limpar, fica lá para quem sabe, por aquela esmola que você deu, você possa ir para um lugar bom. Tá? E os livros apócrifos também estão dizendo, ali em Tobias, capítulo 5, versículo 15 ao 19, está falando que os anjos mentem. Que o anjo mentiu para Tobias. Tá? Então tudo isso, irmãos, é uma grande salada. Tá? E nos livros apócrifos também ensinam aí que só de você jejuar você santifica. Não. Você não tem que só jejuar para santificar. Você tem que orar, buscar a Deus, você tem que ter o jejum, mas você tem que levar uma vida santa no quê? Na presença de Deus. Tá bom? Fala também que os livros apócrifos ensinam as atitudes anticristãs, como vingança, crueldade e egoísmo. Então a vingança e a crueldade e o egoísmo não provém dos homens de Deus. O que Deus disse? Olha, deixai a vingança para mim. Então está ensinando errado. Tá? A Igreja Católica também ela tenta defender a Imaculada Conceição, baseando em uma destruição, uma deturpação dos apócrifos. Ou seja, está dizendo que os livros apócrifos são livros imaculados. A palavra mácula é mancha. Então, imaculados é sem mancha. Ou seja, eles estão dizendo que os livros apócrifos são livros de tanta inspiração de Deus, que são livros que eles não têm mancha, são livros que eles não são erros. Tá? Mas isso é errado. Vamos ver no nosso número 19, para nós estarmos terminando, tá? A inspiração versus a revelação. O que é inspiração? Inspiração é aquilo que veio de Deus. Então, há homens que escrevem a palavra de Deus pela divina inspiração do Espírito Santo. E o que é revelação? Revelação é aquilo que é revelado por Deus. Então, o que é revelado por Deus, o que é inspiração por Deus, nem sempre é revelado por Deus. Os homens são inspirados a escrever. Por exemplo, a inspiração que Deus deu, por exemplo, a alguns autores, eles vão escrever histórias que estão vivendo. Por isso é chamado de livros históricos. Agora, a revelação vem de livros proféticos, onde os homens vão escrever profecias, que são revelações, como Daniel escreve no capítulo 7, 8, 9, 10, 11, 12. Como nós vemos lá no livro de Apocalipse, no Novo Testamento, que Deus dá revelações, aí Jesus dá revelações a João. Então são livros de revelações. E agora, livros de inspirações são como Paulo escreve as cartas. Quando Paulo envia suas cartas inspirados por Deus para abençoar e instruir os homens aí de Deus nas suas jornadas, tá bom? Vamos ver declaração também versus as declarações da Bíblia, tá? Que a Bíblia ela não mente, ela não registra
ela não mente, mas ela registra mentiras dos ímpios e do diabo contra a palavra de Deus, tá? Para a gente terminar agora, nosso número 20 é a divisão da Bíblia e seu significado. Nós já falamos isso, mas vamos reforçar para a gente terminar. A Bíblia ela compõe em duas partes, mas Jesus Cristo é o tema central da Bíblia. Quais são essas duas partes? Antigo Testamento e Novo Testamento, tá bom? Testamento, a palavra testamento significa aliança, acordo ou pacto, tá? Que celebra entre Deus e os judeus, no antigo pacto, no novo pacto entre Deus e os cristãos, tá? Segundo as escrituras ou testamentos, que no grego é diateque, tá? Ou aliança ou concerto, com 66 livros, sendo 39 no Antigo e 27 no Novo, em períodos de 1.600 anos aproximadamente, escrito por aproximadamente 40 autores, traduzidos para 240 dialetos e 739 idiomas, mais de 1.280 línguas, com 300 traduções até nos dias de hoje. Tá bom, meus irmãos? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Essa aula foi um pouquinho extensa, já estamos com mais de 1 hora de aula, mas eu consegui pelo menos falar tudo que eu tinha para falar nessa aula, tá bom? Meus irmãos, que Deus abençoe vocês, tá? Semana que vem, a próxima aula também vai ser bem recheada, vai ser a aula mais a revisão, tá bom? Para a prova. Tá? Que Deus abençoe todos vocês, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Fiquem com Deus aí, até a próxima aula. Tchau, tchau.